Já que na nossa última coluna da direita, observaremos aqui alguns pontos muito importantes, tá? Esse primeiro, que é o perfil, tá? Aqui é onde a gente encontra vários atributos do usuário, né? Desde o número de telefone dele, ao nome de contato, nome e sobrenome, quando que ele foi criado, tá? Quando foi a última vez que ele interagiu com a IA ou com o ser humano, em qual etapa do quadro Kanban que ele está, né? Como ele já agendou uma reunião, ele está aqui na etapa de atendimento da IA, na coluna de agendado, que eu já vou mostrar para vocês onde fica. Ok? Logo em seguida, temos os campos personalizados de usuário. Não mexam nesse campo, nenhum desses campos, porque aqui são os poderes da IA. As variáveis onde ela vai colocando informações que ela coleta do lead. Então, é profissionamento da IA. Ok? Em seguida, temos as notas, que nós já sinalizamos aqui para vocês. E aqui temos agora as tags. Tá? Muito importante, as tags elas são de uso da própria IA. É uma forma da IA se organizar internamente para saber ali qual a situação daquele lead. Então aqui, se a gente observar, a gente consegue ver que ela tem aqui, ela sabe que o lead já foi startado, o lead foi também qualificado por ela, então ela classificou esse lead como qualificado. Se ele não tivesse entrado ali dentro das exigências da IA, ela poderia ter classificado ele como desqualificado, tá? E como ele fez a marcação de uma reunião, observem que temos também a tag de agendado. Então ela sabe que aquele lead já agendou uma reunião com a nossa equipe. Então essas tags são para uso da própria IA. Aqui nas etiquetas nós temos os usos para vocês, tá? Então fiquem à vontade para usar etiquetas para se organizarem. A própria IA também usa etiqueta para sinalizar para você a situação daquele lead. Então ela já colocou aqui o qualificado e o agendado de forma automática. Mas caso eu queira colocar uma etiqueta, eu vou vir cá em adicionar e eu consigo selecionar, por exemplo, caso o cliente tenha fechado, eu ponho aqui como cliente fechado. E quando eu salvar, ela vai ficar aqui junto das demais etiquetas e aqui também eu consigo vê-las. Então, se aqui as etiquetas de iniciar o atendimento, de qualificado e também de agendado. Bacana? E um outro ponto, pessoal, lembra que eu atribuí essa conversa a mim mesmo quando eu fiz o envio de uma mensagem? Observem que aqui eu consigo ver tanto o canal da onde esse lead veio, que foi do WhatsApp, quanto quem é o dono dele, né? Com que usuário, com que agente ele está atribuído. Então aqui tem as minhas iniciais. Tudo certo? Pessoal, observem aqui que para que eu mude o agente que está atribuído, eu consigo clicar aqui, né, onde estão as iniciais aqui, JM, e não colocar para ninguém, né, eu consigo tirar a atribuição, ou poderia colocar para o Thiago, ou para quem que eu quisesse. Caso você tenha uma roleta, um grupo, por exemplo, você tem um grupo comercial e o grupo jurídico, cada um composto de 3, 4 agentes ali. Você consegue definir também para o grupo. Como que nós não temos, não vai aparecer, mas caso você tenha grupos de agentes na sua plataforma, você consegue filtrar e colocar lá dentro também. E lá vai rodar uma roleta, né? Nós conseguimos criar roletas tanto aleatórias, né, para distribuir para qualquer pessoa, quanto uma roleta rotativa mesmo, que vai passar primeiro para o atendente 1, depois para o atendente 2, depois para o atendente 3, e assim por diante. Se eu clicar aqui em mover para concluído, essa mensagem vai diretamente ali para movida para concluída, ou caso eu queira classificar ela como pendente, como spam, como inválida, eu vou clicar nessa setinha aqui logo do lado de concluído. Outro ponto, caso eu queira criar um atalho de mensagem, né? Um atalho são aquelas mensagens que quando a gente coloca uma barra e escreve, por exemplo, CNPJ, né? Então, eu posso criar aqui, por exemplo, um novo atalho. O nome do atalho é CNPJ e vamos supor que eu coloco aqui o meu número de CNPJ. Aí caso, né, para ficar ali fácil no dia a dia, eu posso digitar só barra e ele vai me trazer todos os meus atalhos. No caso aqui, nós acabamos de criar o atalho de CNPJ, então ele que aparece aqui disponível. Caso eu clique, ele já traz aqui para mim fácil esse CNPJ. Então a criação desses atalhos, ela fica nessa setinha para baixo
em gerenciar atalhos. Bacana? Nós temos aqui, para o uso de vocês, um quadro Kanban. Você pode clicar aqui no ícone dos quadros e você vai observar que nós temos aqui diferentes fluxos, né? Então a gente pode criar um fluxo de pré-atendimento, de pós-fechamento, então dá para fazer quantos CRMs aqui a gente quiser e da mesma forma eu consigo criar várias colunas dentro desse CRM, ok? Então aqui eu consigo saber quantos foram qualificados, quantos iniciaram o atendimento, quantos foram desqualificados e quantos estão agendados, né? Então, se eu observo aqui, eu tive nos últimos dias 48 leads qualificados, ok? Então, eu já sei que no momento que eu entrar, se o lead está aqui como qualificado, mas não foi agendado, eu vou precisar entrar aqui nessa conversa e entender o que aconteceu para que esse lead não tenha agendado com a nossa equipe e entra no circuito e continua a comunicação. Observem também que caso a pessoa tenha vindo do Instagram, vai ficar aqui um ícone diferente, tá, do comum que veio do WhatsApp.